No próximo capítulo da novela Mania de Você. Alianças se desfazem, segredos vêm à tona e o cerco se fecha para Molina. Mércia, cansada das manipulações e dos riscos, decide dar um basta e rompe definitivamente sua parceria com Molina. Sem tempo a perder, Luma percebe que há algo de estranho em seus movimentos e resolve segui-la de carro, determinada a descobrir o que ela esconde. Enquanto isso, Isis, movida por sua crueldade implacável, dá uma ordem direta a Lady: acabar com Berta de uma vez por todas. Mas será que Lady terá coragem de levar o plano até o fim? O destino pode surpreender. Em meio ao desespero para salvar Berta, Shirley tem um momento de clareza e reconhece o local do cativeiro. A pergunta é: chegarão a tempo para impedir o pior? Do outro lado da cidade, o amor triunfa. Michelle e Cristiano resolvem deixar as brigas no passado e reatam o namoro. Será que dessa vez conseguirão manter a paz? Ou novos obstáculos surgirão pelo caminho? Enquanto isso, Mércia se vê encurralada quando Luma a confronta diretamente. Mas, como sempre, ela mantém a frieza e nega qualquer envolvimento com o paradeiro do quadro de arte. O mistério continua. Já Gael, sempre com soluções na manga, sugere a Luma que contrate um novo chefe para o restaurante. Mas será essa uma simples sugestão profissional? Ou há algo mais por trás dessa ideia? Mércia, tentando se esquivar das suspeitas, revela a Mavi que se encontrou com Molina no Brisa, mas alega não saber onde ele está agora. Mas Mavi não engole essa história tão fácil e resolve agir por conta própria. E a estratégia dá certo. Por meio das câmeras de segurança do restaurante, Mavi consegue capturar uma imagem de Molina, provando que ele está mais perto do que todos imaginam. As reviravoltas não param por aí. Pamonha, um dos sequestradores de Berta, finalmente cai nas garras da polícia. Será que ele entregará quem está por trás do crime? Mavi, sem perder tempo, decide expor a verdade ao mundo e posta um vídeo na internet mostrando as imagens de Molina e confirmando que o pai está vivo. Molina, ao ver o vídeo se espalhando, entra em pânico. Seu jogo pode estar prestes a acabar. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. E no último capítulo, Luma vai encarar a escolha mais difícil de sua vida: recomeçar ao lado de Mavi, o ex-vilão redimido, ou embarcar para o Uruguai com Rod, seu porto seguro. Entre reencontros intensos, lembranças que queimam como brasa e um convite que pode mudar tudo, ela precisa decidir antes que o tempo se esgote. Mas quando o relógio avança e um rosto inesperado surge no aeroporto, seu destino toma um rumo inesperado. O que acontece em seguida vai te deixar sem fôlego. O céu de Angra dos Reis pinta-se em tons dourados enquanto a brisa morna espalha o cheiro do mar. Luma sente o peito apertar ao entrar no jardim do resort. Cada passo que dá parece ecoar dentro dela, como se o destino a guiasse para um momento que mudaria tudo. E ali, bem no centro da cena, está ele, Mavi, o homem que foi sua ruína e, ironicamente, seu grande amor. Depois de anos na prisão, ele está diante dela de novo, os olhos tão intensos quanto antes, mas agora carregando algo a mais: arrependimento, ou talvez esperança. Eu prometi que voltaria para você, Luma. E aqui estou, ele diz, a voz carregada de emoção contida. Luma prende a respiração. Parte dela sempre soube que esse reencontro aconteceria, mas nunca imaginou como reagiria quando chegasse a hora. O tempo não perdoa, e a vida continuou girando mesmo sem Mavi ao seu lado. Eu não sei o que dizer, ela murmura, desviando o olhar. Foram tantos anos, e eu pensei em você e em todos eles. Ele avança um passo. Me diz que ainda existe uma chance. O coração dela bate forte, mas antes que possa responder, o celular vibra em sua mão. Te espero no jardim, é importante. O nome de Rod pisca na tela. Luma engole em seco. Como se já não bastasse o furacão de emoções que Mavi trouxe consigo, agora Rod a chama para um encontro misterioso. Seu amigo, seu confidente.
O cara que sempre esteve ali ao seu lado, mesmo quando ela não pedia. Ela olha para Mavi, depois para a tela do celular. Seu destino parece pender entre dois mundos, duas escolhas completamente diferentes. Sem dizer mais nada, ela se afasta deixando Mavi para trás. O jardim a espera, e com ele, talvez, um novo caminho. A noite avança sobre Angra dos Reis e as luzes do resort brilham como vagalumes espalhados pelo jardim. Luma caminha devagar, sentindo a areia grudada nos sapatos e o coração ainda acelerado pelo encontro com Mavi. Mas agora, um novo turbilhão de emoções toma conta dela. Rod está ali, de pé sob a luz amarelada de um poste, segurando algo nas mãos. Seu olhar, sempre carregado de cumplicidade, agora revela algo mais profundo. Expectativa. Quando ele percebe sua presença, sorri de leve, mas há um nervosismo no canto de seus lábios. Achei que você não viria, ele diz balançando a cabeça. Luma cruza os braços, tentando esconder o desconforto. O que está acontecendo, Rod? Ele respira fundo e estende a mão. Entre os dedos, uma passagem de avião. José Ignácio, um vilarejo no Uruguai, à beira do mar, pequeno, tranquilo, o lugar perfeito para você abrir seu restaurante, ele revela, com um brilho esperançoso no olhar. Luma arregala os olhos. Aquilo não é uma simples sugestão, é um convite. Você quer que eu vá embora com você? A pergunta sai num sussurro, como se dizer em voz alta tornasse a ideia mais real, mais perigosa. Rod sorri, mas é um sorriso tenso. Ele sabe que está jogando alto. A gente está indo amanhã. Eu, Viola, Marcel e Filipa. Mas eu quero que você venha comigo, Luma. Eu esperei por você todos esses anos. Ela desvia o olhar, sentindo a passagem amassar levemente entre seus dedos trêmulos. Angra dos Reis sempre foi seu lar, mas e se um novo começo estivesse logo ali, ao alcance de um voo? Você não precisa mais ficar aqui. O Mavi está livre. O Albacoa já não depende de você. Você pode ter a vida que quiser. A voz dele é baixa, mas carregada de verdade. Luma sente o peito se apertar. Rod nunca lhe pediu nada. Nunca exigiu, nunca pressionou. Mas agora ele está ali, colocando o próprio coração em suas mãos. Diz que vem comigo, ele pede, sua expressão vulnerável pela primeira vez. A gente embarca amanhã cedo. Luma abre a boca, mas nenhuma palavra sai. O peso daquela escolha a atinge como uma onda furiosa. Ela encara a passagem como se a resposta estivesse impressa ali. Mas antes que consiga processar qualquer coisa, o vento sopra forte e um cheiro familiar invade o ar. O cheiro do Albacoa, o restaurante onde tudo começou. E, de repente, ela percebe que sua decisão precisa ser feita antes que seja tarde demais. A passagem aérea repousa na mesa de cabeceira, dobrada cuidadosamente, mas para Luma, ela pesa como se fosse feita de chumbo. A noite avança, e a escuridão do quarto parece ecoar a tempestade dentro dela. Deitada na cama, ela encara o teto, tentando acalmar os pensamentos que giram sem controle. Rod quer que ela vá. Ele sempre esteve ali, um porto seguro, uma promessa de uma vida nova, longe de tudo o que a machucou. E Mavi, ele voltou. Depois de anos preso, depois de promessas quebradas, ele está ali, querendo uma segunda chance. Mas será que eles ainda são os mesmos? Será que ainda existe um nós para reconstruir? Luma se levanta, incapaz de permanecer parada. Caminha até a varanda, sentindo o vento noturno acariciar sua pele. O cheiro do mar invade seus sentidos, trazendo memórias. O Albacoa, o restaurante que virou sua fortaleza. Quantas vezes ela buscou refúgio entre as panelas e os temperos quando o mundo desmoronava? Ela fecha os olhos. De repente, está de volta ao passado. Luma, experimenta isso! Mavi segura uma colher cheia de molho, um sorriso convencido no rosto. Se estiver ruim, eu vou te dizer, ela provoca, provando um pouco. O sabor explode em sua boca e ela revira os olhos rendida. Meu Deus!
Tá perfeito! A lembrança some tão rápido quanto veio, mas o gosto do passado permanece. O Mavi que sonhava em transformar o Albacoa no melhor restaurante da cidade, aquele Mavi ainda existe? Ou foi só uma ilusão que o tempo apagou? Ela suspira e volta para dentro. Sobre a mesa, a passagem aérea continua lá. Um lembrete silencioso de que o tempo não espera. Uma batida leve na porta interrompe seus devaneios. Luma gira a maçaneta devagar e, quando abre, se depara com Mavi. Ele a encara por um momento, depois solta um suspiro. Eu precisava te ver. O coração dela bate mais forte, porque agora, finalmente, ela sabe que não tem mais tempo para fugir da decisão. O sol mal desponta no horizonte quando Luma sai de casa. A brisa da manhã traz um frescor que contrasta com o calor sufocante dentro dela. A cidade ainda dorme, mas seu coração já desperto bate num ritmo frenético. Seus passos a levam automaticamente até o Albacoa. Como um ímã, o restaurante sempre a atrai de volta. Ali dentro, tudo é familiar. O cheiro de alho refogado na cozinha, o som das panelas se chocando, o barulho distante das ondas quebrando nas pedras. Mas hoje, tudo parece diferente. Marcel está encostado no balcão, bebendo café. Ele levanta os olhos ao vê-la entrar. Não devia estar no aeroporto? Ele pergunta, sem rodeios. Luma hesita. Ainda não decidi. Ele solta um riso curto. Já decidiu, só não percebeu ainda. Ela franze a testa. E como você tem tanta certeza? Marcel se aproxima, apoiando os braços na bancada. Porque se quisesse ir embora, já estaria lá. As palavras dele acertam Luma em cheio. Ela respira fundo, olhando ao redor. Cada detalhe daquele lugar carrega uma história. O Albacoa foi seu abrigo, sua guerra, seu recomeço. Partir significaria deixar tudo para trás. Mas e se ficar significasse repetir os mesmos erros? Antes que possa responder, um barulho no salão chama sua atenção. Mavi. Ele está ali, vestido de branco, segurando uma tigela de massa nas mãos. Seu olhar encontra o dela, e um silêncio cheio de significado se instala entre os dois. Não consegui dormir, ele admite, dando de ombros. Acho que cozinhar é a única coisa que vai me acalmar. Luma cruza os braços. E o que você está fazendo? Ele solta um sorriso leve. O molho que você gosta. O cheiro rico de tomates e manjericão invade o ar. Por um segundo, tudo parece voltar ao que era antes. Mavi cozinhando, ela observando, um universo inteiro dentro daquela cozinha. Ele suspira, deixando a colher de lado. Sei que tem uma decisão difícil para tomar, mas antes que faça isso, quero que saiba que, não importa o que aconteça, eu nunca deixei de te amar. O peito de Luma aperta. A voz dele carrega algo real, sem promessas vazias, sem manipulações. Apenas verdade. Mas antes que ela possa reagir, o celular vibra no bolso. Ela já sabe quem é. Rod, o tempo está acabando. O voo parte em poucas horas. E agora, finalmente, ela precisa decidir. O aeroporto fervilha de vida. Anúncios de voos ecoam pelos alto-falantes, malas deslizam pelas esteiras e passos apressados se misturam ao burburinho de despedidas e recomeços. No meio dessa confusão, Rod checa o relógio pela terceira vez em menos de 5 minutos. Viola, sentada ao lado, cruza os braços. Se ela não chegar até agora, Rod, talvez já tenha decidido. Ele solta um riso nervoso. Ela vai vir. Mas a incerteza em sua voz o denuncia. O bilhete de embarque está amassado em sua mão. O portão de embarque está a poucos passos. O futuro que ele sonhou está logo ali, esperando para se concretizar. Mas e Luma? A cada segundo que passa, a esperança se mistura com o medo. Ele revisita cada conversa, cada olhar trocado, cada momento que dividiu com ela. Será que não foi suficiente? Será que no fim ele nunca teve uma chance real? O alto-falante anuncia o último chamado para o voo. Viola e Marcel pegam suas malas
Filipa segue atrás. Rod permanece parado, até que de repente o vê. O reflexo de alguém nos vidros do aeroporto, do lado de fora. Seu coração dispara. Ele se vira num impulso, os olhos varrendo a multidão. Mas não é Luma, é Mavi. Ele está ali, parado, com as mãos nos bolsos e um olhar carregado de algo que Rod não quer decifrar. O mundo ao redor parece se dissolver enquanto os dois se encaram. Não há palavras, nem necessidade delas. Porque no instante em que Mavi está ali, e Luma não, Rod entende tudo. O alto-falante soa mais uma vez, o tempo acabou. Mércia, consumida pela obsessão por Molina, finalmente descobre que ele a trocou por uma amante mais jovem. Desesperada e humilhada, ela tenta se aliar a Mavi e Luma, mas acaba sendo escorraçada e desafiada. Agora, em busca de vingança, ela está disposta a fazer o impensável para destruir Molina. E o que acontece a seguir vai deixar todos boquiabertos. O coração de Mércia martela no peito enquanto ela avança pelo corredor luxuoso do hotel. Seus saltos ecoam no piso frio, cada passo carregado de uma fúria contida, de uma suspeita que até agora ela se recusava a aceitar. Mas algo dentro dela grita que a verdade está a poucos metros de distância. Ela para diante da porta da suíte. O número 708 brilha em dourado, zombando dela, como se soubesse o que está prestes a acontecer. Seu peito sobe e desce, o ar entrando com dificuldade em seus pulmões. Mas não há mais volta. Com um movimento brusco, ela gira a maçaneta e empurra a porta. O que vê do outro lado faz seu sangue gelar. Molina está ali, despreocupado. Sentado na poltrona de couro, camisa aberta, um copo de uísque na mão e um sorriso de canto, como se já soubesse que ela viria. Mas o que a faz perder o ar não é ele. É a mulher deitada na cama, jovem. Cabelos ainda bagunçados, um lençol fino cobrindo apenas parte do corpo. O batom borrado entrega que há poucos instantes ela esteve nos braços de Molina. O silêncio é sufocante. Mércia sente o chão sumir sob seus pés. Ela abre a boca para dizer algo, mas nada sai. Um nó aperta sua garganta. Ah, você chegou rápido. Molina quebra o silêncio, levando o copo à boca indiferente. O som da voz dele desperta Mércia de seu transe. O choque se dissolve, dando espaço para uma raiva ardente, uma mistura de humilhação e ódio que faz suas mãos tremerem. Seu desgraçado! A voz dela sai baixa, carregada de veneno. Molina ri, inclinando-se para a frente, os olhos escuros cintilando com diversão. Ah, Mércia, você sempre foi boa em fingir que não via a realidade, mas agora não tem mais como fugir, né? A amante se remexe na cama, puxando o lençol para se cobrir melhor, observando a cena com um ar entediado. Mércia aperta os punhos, o rosto vermelho de ódio. Eu fiz tudo por você, Molina. Eu te dei tudo. E é assim que você me paga? Ele se levanta, caminhando até ela, parando a centímetros de seu rosto. E você achou mesmo que isso significava alguma coisa? A voz dele vem baixa, cortante. Eu nunca precisei de você, Mércia. Eu só usei o que você tinha para me oferecer. A bofetada estala no ar antes que ela possa pensar. Molina vira o rosto com o impacto, mas quando volta a encará-la, não há fúria. Só desprezo. Mércia sente seu mundo desmoronar. Tudo pelo que lutou, tudo o que sacrificou por esse homem. E agora, ali está ele, jogando-a fora como se fosse um nada. As palavras de Mavi voltam à sua mente como um trovão distante. Molina só esteve com você porque precisava dos seus serviços sujos. Seu peito sobe e desce descompassado. O ódio borbulha como larva, queimando cada resquício do que um dia foi amor. Ela não pode deixar isso barato. Sem dizer mais nada, Mércia se vira e sai, batendo a porta com tanta força que a madeira treme. Mas essa história está longe de acabar. Agora, ela precisa de aliados e sabe exatamente a quem recorrer.
Mércia avança pelas ruas com passos duros, o vento cortando seu rosto enquanto sua mente fervilha de ódio. A traição de Molina ainda pesa como um soco no estômago, mas agora não há mais espaço para lágrimas. Não depois de tudo que ele fez. Ela para diante da porta do restaurante de Luma e entra sem hesitação. O cheiro de temperos e comida fresca impregna o ar, mas nada disso importa agora. Seus olhos escaneiam o ambiente até encontrarem Mavi, sentado despreocupadamente em um dos balcões, girando um copo entre os dedos. Precisamos conversar? Agora! A voz dela sai firme, mas carregada de um desespero mal disfarçado. Mavi levanta os olhos lentamente, um sorriso torto surgindo nos lábios ao perceber seu estado. Ele cruza os braços, se apoiando no balcão. Olha só quem resolveu acordar para a vida. Ironiza, tomando um gole de sua bebida. Luma, que está atrás do balcão, observa a cena com uma expressão séria. Ela sabe que qualquer interação entre aqueles dois é como brincar com fogo. Mércia se aproxima, batendo as mãos na madeira do balcão, o som ecoando pelo restaurante. Chega de piadinhas, Mavi, isso é sério. Molina me enganou esse tempo todo e agora eu quero acabar com ele. Mavi solta uma risada nasal. Jura? Só porque ele te trocou por uma novinha? Ele inclina a cabeça, analisando-a. Você realmente achou que era especial? Ah, Mércia, que falta de autoestima. O rosto dela se contorce de raiva. Eu sei que você também tem motivos para querer destruir Molina. Então, se for esperto, vai se juntar a mim. Mavi solta um suspiro exagerado e coloca o copo sobre o balcão. E desde quando você se importa com o que eu quero? Até ontem você estava lá, se lambuzando nas migalhas desse desgraçado. Agora vem bancar a justiceira? Me poupe! Mércia aperta os punhos. Eu posso ter sido cega, mas agora enxergo tudo. Molina é um monstro e precisa pagar. Mavi balança a cabeça fingindo pena. Engraçado. Você não pensava assim quando estava ajudando ele a ferrar a minha vida, né? Mas agora que a corda apertou para o teu lado, quer se fazer de vítima. Ela sente o estômago revirar. As palavras de Mavi são um lembrete cruel de tudo que ela fez para agradar Molina. Mas não pode deixar que isso a impeça. Luma, que permaneceu em silêncio até agora, finalmente se manifesta. O que exatamente você quer, Mércia? Os olhos dela brilham com algo sombrio. Eu quero um plano. Algo que destrua Molina de uma vez por todas. Mavi encara Mércia por um momento e então sorri. Mas não é um sorriso de concordância. É um sorriso carregado de deboche e antecipação. E você acha que vai conseguir fazer isso sem morrer tentando? As palavras dele pairam no ar como uma tempestade iminente. Mércia sente um calafrio percorrer sua espinha, mas mantém a postura firme. Ela está disposta a arriscar tudo. E agora, não há mais volta. Mércia aperta os punhos, sentindo as palavras de Mavi queimarem sua pele como ácido. Mas ela não vai recuar. Não agora. Eu sei exatamente o que estou fazendo, Mavi. Ela dispara, os olhos faiscando. Ele solta um riso curto, balançando a cabeça como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Jura? Porque sinceramente não parece. Ele se inclina sobre o balcão, estreitando os olhos. Você acha mesmo que pode derrubar Molina? Você, Mércia, a mulher que ele usou, manipulou e jogou fora como um cigarro barato? Mércia sente o sangue subir ao rosto, mas mantém a postura. Justamente por isso. Porque eu fui idiota o bastante para acreditar nele. Porque eu deixei esse homem fazer de mim o que quis. Luma, que ouvia em silêncio, cruza os braços e solta um suspiro pesado. A questão não é só o que Molina fez com você, Mércia. É o que você fez por ele. As palavras pairam no ar como lâminas afiadas. Mércia engole seco. Eu não sou inocente, se é isso que quer dizer, mas isso não significa que eu tenha que morrer abraçada com os erros que cometi. Mavi aplaude lentamente, com um sorriso debochado.
Nossa, que discurso bonito! Pena que você não pensou nisso antes de ferrar a vida de tanta gente. Mércia estreita os olhos. Eu vim aqui porque sei que você também quer ver Molina no chão. Ah, mas isso eu quero mesmo. Mavi arqueia a sobrancelha. Mas sabe o que eu quero mais ainda? Ver você pagando pelo que fez. Mércia sente o coração falhar uma batida. O quê? Ele se levanta, se aproximando dela até ficarem frente a frente. Eu não sou idiota, Mércia. Você quer que eu te ajude a se livrar dele porque sabe que, se Molina cair, você cai junto. Luma assente devagar. Ele tem razão. Se Molina for exposto, você vai afundar com ele. O ar pesa nos pulmões de Mércia. O gosto amargo da verdade se espalha pela sua língua. Mas ela não tem escolha. Se Molina cair, que caia com ele. Eu já fiz minha escolha. Sua voz sai firme, mas há um resquício de incerteza. Mavi observa, analisando cada mínimo detalhe da expressão dela. Então, inclina-se levemente, sussurrando. Então espero que esteja pronta. Porque Molina não vai cair sem levar alguém para o inferno junto com ele. Mércia sente um arrepio gelado percorrer sua espinha. Mas ela já cruzou a linha. E agora precisa seguir até o fim. Mércia está sentada à beira da cama, segurando um copo de uísque com os dedos trêmulos. O líquido âmbar balança suavemente, refletindo o fogo que queima dentro dela. O quarto do hotel está mergulhado em penumbra. Apenas a luz do abajur ilumina seu rosto pálido. Ela encara o nada, mas sua mente está longe dali. A voz de Mavi ainda ressoa como um martelo em sua cabeça. Se você não matar ele, Molina não vai pensar duas vezes antes de tirar a sua vida. A raiva se mistura com o medo, criando um turbilhão dentro dela. Molina nunca foi um homem de deixar pontas soltas, e agora que ela se virou contra ele, sabe que está na lista negra. E então, vai beber ou só ficar encarando esse copo? A voz sarcástica de Luma quebra o silêncio. Mércia levanta os olhos encontrando a chefe de cozinha parada perto da porta. O olhar dela é duro, mas há algo ali. Talvez um resquício de compaixão. Desde quando você se importa? Mércia responde, levando o copo aos lábios, mas sem beber. Luma cruza os braços, suspirando. Eu não me importo. Mas Mavi disse que você quer acabar com Molina. E isso... Ela aponta para o copo. Não vai ajudar em nada. Mércia solta uma risada seca, sem humor. Eu já perdi tudo. Molina me destruiu. Ela aperta o copo com força. Mas ele não vai sair impune? Luma a observa por um instante, medindo cada palavra antes de falar. Molina sempre teve poder porque ninguém nunca teve coragem de enfrentá-lo. Você acha que é capaz? Mércia levanta o olhar, seus olhos agora frios como aço. Eu não tenho escolha. Luma se aproxima, abaixando o tom de voz. E o que exatamente você tem em mente? Mércia respira fundo, seu coração batendo pesado contra o peito. Molina confia que eu nunca teria coragem de ir contra ele, mas ele não sabe do que uma mulher traída e humilhada é capaz. Luma levanta uma sobrancelha. Se você errar, eu não vou errar. Mércia interrompe, sua voz firme. Dessa vez, é ele quem vai sentir o gosto da derrota. O silêncio entre as duas é denso. A decisão está tomada. Do lado de fora, a noite continua sua dança sombria. Mas para Mércia, essa não é apenas mais uma noite. É o começo do fim. Mércia está parada no corredor do hotel, o coração martelando no peito. Suas mãos tremem, mas não de medo, de fúria contida. O corredor cheira a perfume caro e traição. Diante dela, a porta do quarto de Molina está entreaberta, como um convite para o inevitável. Ela empurra a porta com cuidado, entrando sem fazer barulho. O som abafado de risadas femininas ecoa no ambiente. Seu olhar percorre o quarto luxuoso, até parar na cena que confirma todos os seus piores pesadelos. Molina está recostado na cama, um sorriso cínico nos lábios. Ao seu lado, uma mulher jovem,
de cabelos dourados e olhos cheios de malícia, se estica preguiçosamente, como uma gata satisfeita depois de um banquete. Mércia sente o sangue ferver. Você... A palavra sai num sussurro envenenado. Molina levanta o olhar sem se abalar, como se já esperasse por isso. Achei que demoraria mais. A amante se ajeita na cama, sem pressa, e solta uma risadinha. Então essa é a famosa Mércia? Ela a analisa como quem observa um bicho exótico. Mércia dá um passo à frente, os punhos cerrados. Você brincou comigo esse tempo todo. Me usou. Sua voz vacila por um segundo, mas logo se fortalece. Mas eu não sou qualquer uma, Molina. Ele suspira entediado. Mércia, eu já te disse. Você sempre soube a minha natureza. Não se faça de vítima agora. Sua natureza? Ela solta uma risada amarga. Sua natureza é a de um canalha, um covarde. Molina se levanta devagar, ajustando o robe de seda, e caminha até ela, parando a centímetros de seu rosto. E a sua, Mércia? O que você é? Ele inclina a cabeça provocador. Uma mulher que se entregou de corpo e alma para um homem que nunca prometeu nada? Ou alguém que está prestes a fazer algo idiota por um coração partido? A amante assiste a cena como se fosse um espetáculo particular, um sorriso brincando nos lábios. Mércia sente o ódio subir como um veneno. Mas, de repente, algo dentro dela muda. Sua expressão endurece. Ela sorri. Você tem razão, Molina. Eu fui uma idiota. Ele levanta uma sobrancelha, surpreso com a mudança repentina. Mas não mais, ela continua, sua voz fria como lâmina. Agora, sou apenas alguém que vai assistir enquanto seu império desmorona. Molina solta uma risada baixa. E como pretende fazer isso? Mércia se aproxima, sussurrando com um brilho perigoso nos olhos. Você vai ver. E quando perceber, já será tarde demais. Ela se vira e sai do quarto, deixando Molina pensativo e, pela primeira vez, inquieto. No corredor, Mércia pega o celular e disca rapidamente. Precisamos acelerar o plano. O Molina precisa pagar. Do outro lado da linha, uma voz responde. Então está feito. Vamos começar agora. Os olhos de Mércia brilham com um novo tipo de satisfação. O jogo virou. Rod faz uma visita inesperada a Luma, certo de que essa é sua chance de conquistá-la. Fragilizada pela traição de Mavi, ela tenta resistir, mas um beijo arrebatador muda tudo. Rod se humilha, implora por um pingo de amor e está disposto a esperar o tempo que for necessário. Mas o que eles não sabem é que alguém os observa, e o que acontece em seguida vai te surpreender. A madrugada avança preguiçosa, e o silêncio no albacoa é interrompido apenas pelo vento que dança nas cortinas entreabertas do quarto de Luma. Ela está ali, sentada na beira da cama, os pensamentos pesando como chumbo. A traição de Mavi ainda é uma ferida aberta, pulsante. Ela se esforça para ignorar a dor, mas cada lembrança ressurge como um fantasma teimoso, sussurrando no escuro. De repente, um leve rangido na porta. Luma se vira num sobressalto, o coração dando um salto no peito. A luz amarelada do abajur revela a figura de Rod, encostado no batente da porta, as mãos nos bolsos, o olhar intenso. O que você está fazendo aqui? Ela se levanta de imediato, o semblante fechado, denunciando sua desconfiança. Rod dá um passo para dentro, devagar, como se medisse o terreno antes de avançar. Precisava te ver, Luma. Preciso falar com você. O tom de sua voz carrega um peso difícil de ignorar. Ele não está ali à toa. Luma cruza os braços, sustentando o olhar dele. Há dias ela tenta se manter firme, se convencer de que não precisa de ninguém para seguir em frente. Mas a presença de Rod a abala. É impossível esquecer a história que tiveram, o quanto já significaram um para o outro. Se é sobre Mavi, não quero falar sobre isso. Ela se antecipa, erguendo o queixo num gesto defensivo,
Rhodey esboça um sorriso amargo, balança a cabeça. Não é só sobre ele. Mas sim, eu sei o que aconteceu. Sei que vocês terminaram. Luma desvia o olhar. Não quer parecer frágil. Mas Rhodey enxerga além da casca dura. Ele conhece Luma melhor do que ela gostaria de admitir. Eu preferi te dar um tempo antes de aparecer, mas, se quer saber a verdade, nunca deixei de pensar em você. O silêncio se instala como uma brisa gelada. Luma respira fundo, tentando processar as palavras dele. Um misto de nostalgia e cautela a invade. Rhodey, então, dá mais um passo à frente, reduzindo a distância entre os dois. Seus olhos a percorrem com uma intensidade que Luma tenta evitar, mas não consegue. Me diz que você não sente nada, que eu fui só um erro do passado e que você me esqueceu. Ela abre a boca para responder, mas as palavras não saem. No fundo, algo dentro dela grita que essa conversa está longe de terminar. E no exato instante em que pensa em um jeito de escapar daquela encruzilhada, o nome de Mavi surge, quebrando o silêncio e abrindo um novo jogo de verdades que nenhum dos dois está pronto para enfrentar. O nome de Mavi paira no ar como uma lâmina afiada, e Luma sente o corte invisível se aprofundar em sua pele. Ela respira fundo, cruzando os braços, como se isso pudesse protegê-la do turbilhão que Rhodey está prestes a trazer. Mas ele não recua. Pelo contrário, se aproxima mais um passo, seu olhar queimando de intensidade. Então é isso? Rhodey arqueia as sobrancelhas, estudando cada mínima reação dela. Você ainda pensa nele, mesmo depois de tudo? Luma solta uma risada seca, mas seus olhos brilham com algo entre raiva e mágoa. Eu penso no que ele fez, no que eu fui burra o suficiente para acreditar, mas pensar nele? Não. Ele que fique com a Viola, os dois se merecem. Rhodey estreita os olhos, como se as palavras dela não fossem o suficiente para convencê-lo. Ele percebe o tremor sutil na respiração dela, o jeito que seu maxilar trava, uma armadura prestes a rachar. Você tá mentindo para mim? Ele murmura, a voz carregada de certeza. Luma encara o chão por um instante. O silêncio pesa entre os dois. Ela quer negar, mas seria inútil. Ele a conhece bem demais. Eu não tô mentindo. Ela finalmente levanta os olhos, sustentando o olhar dele com firmeza. Mas não significa que eu tenha esquecido. Rhodey solta um suspiro pesado. A cada palavra de Luma, ele sente a raiva por Mavi crescer dentro dele como um incêndio incontrolável. E ele? Te procurou? Tentou se explicar? A pergunta sai com um tom de indignação contida. Luma solta um riso cínico, sacudindo a cabeça. Como se explicasse o imperdoável? Ele me procurou sim, mas foi só para dizer que sente muito, como se isso fosse apagar tudo. Os olhos dela brilham, e Rhodey percebe o ódio e a dor se misturando como uma tempestade prestes a desabar. Eu devia ter esperado o quê? Que ele largasse tudo por mim? A voz de Luma vacila. Ele nunca fez isso. Eu que fui a idiota. Rhodey aperta os punhos ao lado do corpo, contendo o impulso de bater na parede mais próxima. Ele odeia vê-la assim. Odeia que Mavi ainda tenha esse poder sobre ela. Você não foi idiota. Ele que é um covarde. Sempre foi. Luma engole em seco. No fundo, ela sabe que ele tem razão. Mas admitir isso em voz alta ainda é doloroso demais. E você? Ela levanta o olhar desafiadora. Tá aqui por quê, Rhodey? Veio me dizer que eu devia seguir em frente? Rhodey dá mais um passo, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Há algo diferente no olhar dele agora. Um brilho intenso, determinado. Eu vim porque eu sei que você merece mais. E porque... Ele hesita por um segundo, mas logo solta de uma vez. Eu ainda te quero, Luma. O coração dela dispara. Ela tenta rir, desviar o olhar, fingir que aquilo não a afeta.
Mas o que vem a seguir a pega completamente desprevenida. Sem aviso, Rodi segura seu rosto com delicadeza, como se ela fosse a coisa mais preciosa que já tocou. Os olhos dele dançam sobre os lábios dela, e antes que ela tenha tempo de reagir, ele se inclina, tomando a iniciativa que há tempos desejava. O beijo acontece, e por um instante, Luma esquece todas as dúvidas. Os segundos que antecedem o beijo parecem se estender no tempo, como se o universo prendesse a respiração junto com eles. Rod se inclina devagar, seus olhos cravados nos de Luma, esperando qualquer sinal de recusa. Mas ela não se move, não recua. E antes que a razão possa interferir, seus lábios se tocam. O primeiro contato é hesitante, um misto de desejo contido e incerteza. Mas à medida que o instante se prolonga, algo dentro de Luma se rompe. Ela se entrega, deixando-se levar pela sensação esquecida do calor de Rod, da familiaridade do toque, do gosto agridoce de um passado que insiste em não se apagar. Rod sente a entrega dela, e isso é tudo o que precisa para aprofundar o beijo. Suas mãos deslizam para a cintura dela, puxando-a para mais perto, como se temesse que ela escapasse. E talvez escape. Ele sabe que está pisando em gelo fino, que Luma ainda é uma tempestade de sentimentos conflitantes. Mas naquele instante, nada disso importa. Então, como um choque repentino, Luma desperta. Seus olhos se arregalam no meio do beijo e, num movimento brusco, ela o empurra. O contato se desfaz tão rápido quanto começou. "O que você está fazendo, Rod?" A voz dela sai rouca, carregada de emoções que nem ela consegue decifrar. Ele permanece ali, imóvel, o peito subindo e descendo em um ritmo acelerado. O olhar dele busca o dela, tentando entender o que se passa em sua mente. "Tô mostrando o que eu sinto", responde, a voz firme, mas embargada de sentimento. Luma passa a mão pelos lábios, como se quisesse apagar o que acabou de acontecer. Mas a verdade é que o beijo ainda queima, como uma marca invisível que não pode ser desfeita. "Você não pode..." Ela balança a cabeça, dando um passo para trás. "Eu não posso." "Por quê?" A pergunta de Rod vem carregada de frustração. Ele não entende. Ou talvez entenda, mas se recusa a aceitar. Porque ainda ama o Mavi. Luma abre a boca para responder, mas nada sai. Porque a verdade é que ela não sabe. Não sabe o que sente, não sabe o que quer. Tudo dentro dela é um caos. Eu preciso pensar." Ela desvia o olhar, tentando recuperar o controle sobre si mesma. Rod solta um suspiro pesado. Ele deveria insistir? Deveria tentar convencê-la de que esse beijo significou algo? Então, em meio ao silêncio carregado entre os dois, ele toma uma decisão. "Eu não vou desistir de você, Luma." A afirmação sai baixa, mas cheia de convicção. "Eu posso te dar o amor que você está procurando. Só me deixa provar isso." Ela aperta os olhos, respirando fundo. Mas Rod já decidiu. Se precisa se humilhar por um pingo de amor, ele está disposto a fazer isso. O que importa é que ela saiba que ele está ali, que vai esperar o tempo que for necessário. Luma, no entanto, não sabe se está pronta para isso. Rod sente o gosto da rejeição antes mesmo de Luma dizer qualquer coisa. O jeito que ela desvia o olhar, o tremor sutil em sua respiração, a forma como seus braços se cruzam como se quisesse criar uma barreira invisível entre os dois. Ele já perdeu antes. Sabe reconhecer quando alguém está escapando por entre seus dedos, mas não dessa vez. Ele dá um passo à frente, ignorando a tensão que se instala no ar. Seus olhos estão vermelhos, não de choro, mas de uma intensidade crua, desesperada. Ele se recusa a aceitar que aquele beijo foi em vão. "Luma, olha para mim." A voz dele sai rouca, carregada de um peso que ele não consegue esconder. Ela hesita, mas obedece. Os olhos dela estão marejados, mas sua expressão continua indecifrável. "Eu não quero te machucar, Rod." Ela sussurra, quase como se estivesse se desculpando. Ele solta um riso amargo.
passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. Machucar? Acha que dói mais do que ver você se afastando de mim? Do que sentir que tô te perdendo para um cara que nem sabe te valorizar? Luma fecha os olhos por um instante, como se absorvesse o impacto das palavras. Não é sobre o Mavi. Não mais. É sobre mim. Eu não sei o que eu quero. Rod se agarra a essa fresta de esperança. Então me deixa esperar. Ele engole em seco, as palavras saindo como um último apelo. Me deixa ficar, nem que seja nas sombras, nem que seja só te vendo de longe. Mas não me manda embora. Ela morde o lábio e Rod percebe que sua resistência está enfraquecendo. Ele se inclina um pouco mais, sua voz agora quase um sussurro. Eu só preciso de um sinal, um pingo de amor, algo para me agarrar. Porque, se você disser que não há nada, eu juro que vou embora. O silêncio entre eles pesa como chumbo. O coração de Rod martela no peito enquanto ele aguarda a resposta que pode definir seu destino. Mas antes que Luma possa dizer qualquer coisa, um barulho do lado de fora os interrompe. Alguém está ali, observando. E essa conversa está longe de terminar. Molina pensa estar no controle, mas Mavi e Luma armam sua queda. Enquanto Mércia, dividida entre o passado e o presente, toma uma decisão chocante. No momento crucial, Molina enfrenta seu destino e Mércia paga pelos crimes do passado, enquanto Mavi e Luma se preparam para um novo começo com o nascimento do filho. Mas o desfecho dessa trama guarda uma reviravolta inesperada. E o que acontece em seguida vai te surpreender. O vento sopra forte sobre a ilha isolada, fazendo as árvores balançarem como se sussurrassem segredos antigos. Mércia, Molina, Mavi e Luma estão ali, reunidos pela governanta, que acredita que ainda pode reconstruir os laços dessa família destroçada pelo ódio e pela vingança. Mas a tensão no ar é palpável, um fio invisível prestes a arrebentar. Vocês não entendem? Ainda podemos ser uma família, diz Mércia, olhando fixamente para Mavi e Luma. Sua voz tem um tom quase suplicante, mas seu olhar vacila ao encontrar o de Molina. Mavi cruza os braços, seus músculos retesados de raiva. Você realmente acredita nisso, Mércia? Depois de tudo que vocês fizeram? Depois do que você e Molina fez com o pai de Luma? Ele se aproxima da governanta, seu tom carregado de desprezo. Não existe mais volta. Isso aqui não passa de um jogo sujo, e você sabe disso. Luma, por sua vez, não desvia os olhos de Molina. Não se faça de santo, Molina. Eu vejo nos seus olhos. Você já está tramando algo. Molina sorri de canto. Aquela expressão de quem está sempre um passo à frente de todos. Ele se inclina levemente para Luma e Mavi. Eu? Tramando algo? Francamente, que injustiça. Ele gira nos calcanhares e caminha lentamente ao redor deles, como um predador cercando suas presas. Mas já que vocês me conhecem tão bem, por que não se antecipam? Ah, espera. Vocês não podem, porque eu sempre estou no controle. Mércia fecha os olhos por um segundo, respirando fundo. Isso não é um jogo, Molina. Ele ergue uma sobrancelha e solta uma risada baixa. Não? Então o que estamos fazendo aqui, hein? Ele abre os braços, teatral. Porque para mim isso parece exatamente isso, um jogo. E eu pretendo ganhar. O silêncio que se segue é cortante. Mavi aperta os punhos. Luma contém o impulso de partir para cima de Molina. Então, algo chama a atenção de Mavi. O cachorro feroz que Mércia trouxe para vigiá-los está ali, imóvel, os olhos atentos a cada movimento. E, de repente, uma ideia se forma em sua mente. Se Molina quer um jogo, então ele terá um. Só que dessa vez, ele não será o vencedor. Mavi estreita os olhos e encara Molina com um olhar que transborda determinação. Você tem razão, Molina. Isso é um jogo. E eu já sei como acabar com ele. Mavi mantém os olhos fixos no cachorro que Mércia trouxe para vigiá-los. O animal, um imponente pastor belga, permanece atento, os músculos tensos,
pronto para atacar ao menor comando. É aí que a ideia se forma na mente de Mavi. Ele respira fundo, disfarçando a excitação que toma seu corpo. Então, Molina, já que gosta tanto de estar no controle, me diga, será que você consegue escapar de algo que não pode negociar? Molina franze o senho, desconfiado. O que diabos você quer dizer com isso? Luma percebe o brilho nos olhos de Mavi e se aproxima discretamente. Você tem um plano, não tem? Sussurra. Mavi apenas assente de leve. Ele percebe que o cachorro não ataca aleatoriamente. Ele obedece a comandos específicos. Com um pouco de observação, Mavi entende que Mércia usou uma palavra-chave para manter o animal sob controle. Agora, ele só precisa descobrir qual é essa palavra. Enquanto isso, Mércia caminha de um lado para o outro, inquieta. Eu trouxe vocês para cá porque queria consertar as coisas, mas vocês só sabem falar em vingança. Será que não podem pelo menos tentar enxergar o que eu estou tentando fazer? Molina solta uma risada seca. Consertar as coisas? Ah, Mércia, você perdeu o juízo de vez. A única coisa que precisa ser consertada aqui é essa palhaçada de família feliz que você inventou. Mavi aproveita a distração. Ele observa atentamente os movimentos de Mércia, os pequenos detalhes em sua fala, o jeito como ela olha para o cachorro antes de dar qualquer ordem. Ele está perto, muito perto. Então, num instante de clareza, ele ouve. Cerberus, senta. Mavi engole em seco. Cerberus. Esse é o nome do cachorro. Molina, alheio ao que se passa na mente de Mavi, caminha despreocupadamente até uma pedra próxima e se apoia nela. Bom, já que vocês não têm um plano melhor, acho que vou aproveitar um pouco esse ar puro. Quem sabe eu encontre um jeito de sair daqui antes de vocês. Mavi se vira lentamente para o cachorro, o coração acelerado. Ele tem a chave. Agora só falta usá-la. Mavi sente o sangue pulsar em suas veias. Ele tem a arma perfeita para derrubar Molina. Agora precisa ser rápido e preciso. Ele olha discretamente para Luma, que percebe seu plano no exato momento em que os olhos dele brilham com determinação. Mavi, o que você vai fazer? Swinga ela, num tom quase inaudível. Ele apenas segura sua mão por um breve segundo e sussurra. Confia em mim. Mércia ainda está no centro da clareira, os olhos carregados de frustração. Vocês continuam sem entender. Eu estou tentando evitar que isso vire um banho de sangue. Molina cruza os braços e bufa. E ainda insiste nessa baboseira. Mércia, se poupe do trabalho. A única coisa que nos mantém respirando aqui é quem for mais esperto. Ele caminha lentamente, jogando um olhar de canto para Mavi. E eu ainda sou o mais esperto. Mavi sorri de leve. Será mesmo? Num movimento rápido, ele se vira para o cachorro e solta em tom firme. Cerberus, ataca! O tempo parece parar. O cachorro arregala os olhos, os pelos do dorso se eriçam, e então ele avança como uma flecha na direção de Molina. Mas que merda! Molina tropeça para trás, tentando se esquivar. O rugido do cachorro ecoa pela ilha, um som feroz e ameaçador. Mércia grita, surpresa. Molina saca a arma. Sem pensar duas vezes, ele atira. O estampido rasga o ar e um latido estridente preenche a clareira. Luma se encolhe instintivamente, os olhos arregalados. Mavi, o cachorro! Mas Mavi não está mais olhando para Cerberus. Ele já está correndo na direção de Molina. Se o tiro foi a faísca, a luta que começa agora é o incêndio. Molina ainda está recuperando o equilíbrio quando Mavi o atinge em cheio no peito. Ambos rolam pelo chão em uma explosão de poeira e folhas secas. Os punhos de Mavi encontram o rosto de Molina com força, mas o vilão reage rápido, segurando Mavi pelo colarinho e jogando-o contra o chão. Você achou mesmo que podia me vencer, moleque? Mavi sente o gosto de sangue na boca, mas sorri, mesmo ali, caído. Acho não. Tenho certeza. Molina arregala os olhos por um instante confuso. E então, outro disparo ecoa pela ilha. Mércia está com uma arma apontada diretamente para Molina.
O vilão leva a mão ao ombro, onde o sangue começa a escorrer. Ele encara Mércia incrédulo. Você atirou em mim? Sua voz é um sussurro de pura fúria. Mércia, ofegante, não abaixa a arma. Você ia matar Mavi. Eu não podia deixar isso acontecer. A respiração de Molina se torna errática. Ele não sabe se sente dor ou ódio, mas o brilho assassino em seus olhos não se apaga. A luta ainda não acabou. A dor no ombro de Molina é latejante, mas seu ódio queima mais forte. Ele se recusa a cair. Mércia mantém a arma apontada, as mãos tremendo levemente. Não se mexa, Molina! O vilão ri. Um som rouco e cínico. Ah, Mércia, sempre tão previsível. Mavi sente os músculos tensos. Molina ainda é perigoso. Ele precisa acabar com isso agora. Luma se aproxima dele, os olhos arregalados. Mavi, cuidado! Ele ainda está armado! Molina se move rápido como uma serpente. Antes que alguém reaja, ele salta para cima de Mércia e torce seu pulso, forçando-a a soltar a arma. O revólver cai no chão, girando na poeira. Mércia grita de dor. Molina a empurra para longe, pegando a arma. Agora, ele tem o controle de novo. Parabéns, Mércia! Você finalmente escolheu um lado, só que o lado errado. Ele ergue a arma, apontando diretamente para a cabeça dela. Mavi avança sem pensar. Os dois homens colidem com brutalidade. Molina tenta resistir, mas Mavi o atinge no rosto com um soco seco e preciso. O vilão cambaleia para trás. A arma escorrega de suas mãos. Luma se lança sobre ela, pegando-a rapidamente e apontando para Molina. Acabou, Molina! O vilão respira pesadamente, passando a língua pelos lábios rachados. Seus olhos brilham de fúria e desespero. Vocês acham que isso aqui é um final? Eu nunca perco! De repente, ele se vira e corre. Mavi percebe tarde demais. Molina está indo direto para o penhasco. Luma grita. Ele vai fugir! Mércia tenta se levantar, segurando o ombro ferido. Não, ele vai tentar algo pior! Mavi dispara atrás dele. O vento uiva nos ouvidos. O chão se torna instável. Pedras soltas deslizam sob seus pés. Molina já está no limite da encosta. Os olhos fixos na água revolta lá embaixo. Você não vai escapar, Molina! Mavi rosna. O vilão gira nos calcanhares e sorri. Quem disse que eu quero escapar? Mavi percebe tarde demais. Molina não está fugindo. Ele está pronto para dar o último golpe. Molina encara Mavi com um sorriso torcido, o olhar insano e inflamado. Ele já não tem nada a perder. Sabe o que é engraçado, Mavi? Ele diz, deslizando a mão para dentro do paletó rasgado. Vocês acham que ganharam? Mavi estreita os olhos. Algo está errado. O instinto grita para ele reagir. Mas Molina é mais rápido. Num movimento ágil, ele puxa um punhal escondido e avança. Luma grita. Cuidado! Mavi se esquiva por um triz, mas sente o frio da lâmina roçar sua lateral. Ele gira o corpo e acerta Molina com um soco brutal no estômago. O vilão tropeça para trás, arfando, mas se recusa a cair. Ele avança de novo, como um animal ferido. Mércia assiste à cena, os olhos arregalados. Ela hesita. Molina, ainda de pé, cambaleia até a beirada do penhasco. O mar ruge lá embaixo, impiedoso. Mavi encara o inimigo, o peito subindo e descendo. Acabou, Molina! Molina ri, cuspindo sangue. Nada acaba para alguém como eu, garoto. De repente, ele sente uma pressão forte em suas costas. Mércia! A ex-governanta, com os olhos cheios de lágrimas, empurra Molina sem hesitar. Ele arregala os olhos em choque. O grito do vilão se perde no vento. Mavi, Luma e Mércia assistem ao corpo de Molina despencar no vazio até desaparecer na espuma furiosa do oceano. O silêncio é cortante. Mércia solta um suspiro trêmulo. Foi você quem o matou? Luma murmura surpresa. A ex-governanta fecha os olhos por um instante e quando os abre novamente estão cheios de uma estranha paz. Foi ele quem escolheu esse destino. Mas antes que qualquer um possa reagir, sirenes ecoam na ilha. Mércia se vira lentamente, o rosto pálido. Eles vieram por mim, não é?
Mavi e Luma se entreolham. É o fim da linha para Mércia.